Então, só esperar um pouquinho. A gravação começou agora. Muito bem, Tiago. Então, vamos continuar com a nossa disciplina de inteligência artificial. Agora, no segundo bimestre, as alterações básicas, já sabe, né? Que a nossa prova oficial agora vale um pouco mais, né? Simplesmente 4 vezes a mais, né? 4 mil Pois pontos. E as atividades também que são realizadas em sala, elas também têm uma pontuação um pouco maior. No primeiro bimestre, nós trabalhamos com 1.000 pontos. E agora será com 1.500. Muito bem. Então, seguindo nossa disciplina, alguma dúvida a mais? Acho que está tranquilo, né? Isso aí já é sabido. Eu só vou, na próxima aula vou mandar as atividades algumas para vocês hoje, mas aí na próxima aula eu já vou passar o cronograma aí das atividades do segundo bimestre. Alguma coisa, Thiago? Tranquilo, professor. Tá, já. Muito bem. Então, na nossa disciplina, nós já trabalhamos 2 unidades de ensino do livro. Foi a unidade 1, Fundamentos da Inteligência Artificial. E na unidade 2 foi Resolução de Problemas em Inteligência Artificial. Aí vimos um pouco de busca, inteligência artificial, soluções via inteligência artificial, né? E agora teremos nesse segundo bimestre 2 unidades para serem trabalhadas. Que é a unidade 3, que é a lógica nebulosa, que começaremos a ver hoje na sua sessão 3.1. E na última unidade, redes neurais artificiais, que estará vinculada à segunda unidade do nosso bimestre. Então, muito bem. Nessa nossa sessão 3.1, que está aqui o slide dela em tela, aqui a gente falou aula 8, mas talvez se nós contabilizarmos a questão da prova, né, teríamos um pouquinho mais, eu acho que aula 9, possivelmente. Mas tudo bem. Então, hoje a sessão 3.1 que nós estamos trabalhando, então já fará parte da unidade 3, vinculada à lógica nebulosa. Então, a introdução da lógica nebulosa que nós veremos hoje, né? Então, basicamente aqui vamos trabalhar o nebuloso, né? O nebuloso é um conceito incerto, né? Então, aqui nós veremos o seguinte, a separação dessa lógica nebulosa da nossa lógica tradicional. Então, quando a gente fala de lógica tradicional, temos apenas 2 possibilidades, verdadeiro ou falso. Vocês fizeram matemática discreta, não fizeram? Fez, Thiago? Professor, acho que sim, fizemos. Então, na lógica, aliás, na matemática discreta, possivelmente vocês trabalharam em cima de lógica proposicional, calculando ali a veracidade de uma sentença conforme umas equações. Não sei se você lembra disso. Lembro sim, professor. Certo. Então, nessa questão da lógica proposicional, como a lógica tradicional, nós temos aí 2 possibilidades, ou é verdadeiro ou é falso, ou ele assume 2 valores, né? No caso aqui, nós temos o valor de sim ou não, ou seja, quando alguém pergunta para a gente, né, se nós temos dinheiro na carteira, a resposta é sim ou não, apenas isso. Esse tipo de pergunta, nós podemos considerar que seja uma pergunta que contempla a lógica tradicional, ou seja, verdadeiro ou falso. Ou a pessoa tem dinheiro ou não tem, né? Quando a gente pergunta da seguinte forma, né? Se pergunta para alguém, né, se tem dinheiro na carteira, se tem muito dinheiro na carteira, aí a resposta não é tão simples. Porque, basicamente, muito dinheiro, nós temos primeiro que fazer ali, talvez, uma compilação, dependendo se a carteira estiver recheada de notas. Agora, até no Brasil, já temos a nota de R$ 200, né, do Lobo Guará. Antigamente, a dos peixes lá de R$ 100 era mais valiosa, agora já temos o dobro da do peixe, né, ou seja, a Lobo Guará valendo 200. Então, para que tenhamos aí uma noção, se fôssemos analisar, se tivermos uma nota só fica fácil. Agora, caso tenhamos um pouco mais de notas, né? Além de moedas, talvez teríamos que somar isso aí para saber se tem muito ou pouco dinheiro. Mas o conceito de muito é muito relativo. Porque, na realidade, cada pessoa tem seu conceito de muito, não é verdade? Então, se eu falar para você, se você tem muito dinheiro na carteira, o muito é relativo, depende do contexto social das pessoas, né? Em qual situação a pessoa se encontra no momento. Então, tudo isso influencia. Então, esse termo muito é que a lógica nebulosa surgiu para tentar resolver essa situação
de estar trabalhando com esses conceitos que não tem muita, vamos dizer assim, que não tenha abrangência e direção total e lógica, sem que haja um processo de entendimento que faz parte, nessa situação, de questões sociais envolvidas, tá? Então, temos aqui nessa primeira pergunta, então, até mesmo no nosso dia a dia, nós podemos até já começar a pensar, né? Quais as perguntas que nós possamos respondê-la de forma direta, sim ou não, né? Então, a resposta é sim ou não. Agora, quando se trabalha com conceitos, as respostas dependem do ponto de vista, aí a gente já não pode considerar que ela seja uma lógica simples. Como essa questão aqui, ter dinheiro na carteira é uma resposta sim ou não. Ter muito dinheiro na carteira, aí já fica uma questão relativa. Talvez para algumas pessoas, ter muito dinheiro na carteira, na nossa moeda corrente nos reais, né? Em reais, ter, sei lá, R$ 50, como ter muito dinheiro na carteira, dependendo se ele for comprar balinha dentro de um mercado, comprar só bala, talvez R$ 50 fosse comprar bastante bala, né? Agora, se você tem agora o dinheiro, se você estiver em um outro local, né? E se for perguntado se você tem muito dinheiro, talvez isso seja irrisório para que a condição de a gente identificar seja muito dinheiro. Muito bem. A partir dessa situação, podemos considerar duas formas de programar. Quando a gente fala em programação, temos dois mecanismos básicos de programação, né? Então, poderíamos usar aqui, na lógica simples, a gente usa aquelas cláusulas condicionais simples, né? Então, a cláusula condicional são aquelas em que o programa toma um caminho ou outro, dependendo se uma cláusula qualquer é verdadeira ou falsa. Então, na programação convencional, teríamos esse conceito de estarmos trabalhando basicamente com um verdadeiro ou falso apenas, né? E assim que os computadores funcionam com sua eficácia. Então, muitas vezes, até nesse conceito de lógica nebulosa, para que, caso estejamos aí criando uma aplicação que tenha uso da linguagem natural, ou seja, a linguagem humana, né? No nosso caso, o português. Então, para que este software consiga entender esse conceito de muito, porque para o computador ele necessita, né, de alguns parâmetros mais efetivos, né, mais diretos. E aí existe um processo de desfusificação, né, ou seja, pegar esse contexto do muito e transformá-los aí em um valor real que possa ser informado ao computador. Mas nessa situação aqui da cláusulas condicionais simples, isso aqui, então, ou seja, o computador ele consegue, evidente, funcionar com plena eficiência, né, quando trabalhando em cima dessas condições nas quais podemos considerar que exista um valor verdadeiro e um valor falso. Muito bem. Contudo, nós, seres humanos, então o computador, toda decisão que ele for tomar, geralmente ele toma, né, com eficiência máxima. Ou é ou não é, né? Acontece muitas vezes também, antigamente, quando existia média, né? Agora não, acho que talvez não aconteça tanto, que a Unic, por exemplo, tinha média de 7. Aí o aluno ficava com 6,9. E aí, nesse critério, para o computador, 6,9 está abaixo de 7 e, consequentemente, a pessoa estava convidada a fazer o exame final, né? O computador não tem meio termo. O valor estabelecido na condição, ele observa essa condição e a partir disso ele faz o corte, não importando se está com 6,9 ou se está com 5. Vai cair na mesma situação de estar nessa faixa de valores e sendo encaminhado aí para o exame quando existia notas, né? Por exemplo, um exemplo da Unic, quando a média era 7. Agora já mudou um pouquinho, nós estamos trabalhando em cima de pontuações diferenciadas. Muito bem. Agora nós, seres humanos, nós sim, né, decidimos de maneira diferente. Então, nós não precisamos da certeza de 100% falso ou 100% verdadeiro para tomar uma decisão. Então, nós temos uma lógica em nossa mente que, algumas vezes, ela não, ela existe o critério de arriscar, né? É a questão aleatória. Vai que eu tenho sorte, está fechado o tempo, mas mesmo assim eu vou andar de bicicleta, né? Então, está fechado o tempo. Talvez eu tenha sorte de não me molhar, da chuva não cair. Então, nesse critério, muitas vezes a gente age um pouquinho
sem a convicção de estar fazendo a coisa correta, tomando decisões, então sem estar totalmente certo. Aí é aquela questão do trânsito, tá? Hoje em dia nós temos a questão das máscaras, né? Existem algumas situações que as pessoas devem usar a máscara para sair de casa, mas muitas pessoas esquecem e saem sem máscara mesmo, contando com a sorte. Outros andam de carro sem usar o cinto de segurança, aí tem que ter uma lei para obrigá-lo a usar. Então, porque não vai acontecer nada, eu vou só daqui, né, ou andar só 100 metros no carro, não vai acontecer nada, então, nesse critério, o ser humano é uma espécie, na verdade, trabalha sempre assim na incerteza. Muito bem. Então, a lógica nebulosa, basicamente, então, ela também veio com o objetivo principal, talvez, estar interpretando a linguagem natural. Então, na nossa forma de comunicação convencional, trabalhamos com bastante incerteza, né? Então, sempre que nos comunicamos, muito possivelmente, nós falemos, né, questões pontuais, exceto, talvez, quando é necessário, né? Então, vai começar, vai haverá uma reunião aí na empresa às 10 horas da manhã, né? Então, ou seja, é um valor estabelecido, um horário claro, né? Que não existe uma interpretação que não seja às 10 horas da manhã, se for estabelecido dessa forma. Mas as outras formas de comunicações utilizadas não trabalham nesse quesito, né? Então, nós temos aqui alguns exemplos de comunicações que não trazem esta questão pontual e exata do que estamos falando. Então, quando mencionamos aqui, olha lá, o Antônio é alto. Quando mencionamos que uma pessoa é alta, na nossa cabeça nós temos aí uma situação de identificar se a pessoa é alta ou não, né? Não necessariamente a regra de corte da nossa cabeça do termo alto estabelece por uma medida clara, mesmo porque não temos essa possibilidade de forma direta de pegar uma medida de uma pessoa, né? Nós temos uma aproximação mental devido à nossa convivência com as demais pessoas. Então a gente consegue estabelecer alguns critérios aí visuais, né, para identificar se a pessoa ela é alta ou não. O Beatriz é jovem, também é um outro critério, né? Podemos estabelecer até notas de cortes, né? Idade de corte, desculpem, para que estabeleçamos aí o que é jovem, né? O que é idoso, o que é adolescente, o que é criança. Mas o termo jovem, muitas vezes aí, é uma abrangência que não fica muito claro. Outra situação aqui, né? Carlos tem boa saúde. Aí, boa saúde. O que vem a ser essa boa saúde? Qual características a gente pode estar correlacionando a isso? O restaurante é próximo de onde Denise se encontra. Então, aqui é uma outra situação também que o termo próximo não nos traz uma certeza da distância real que existe do restaurante aonde Denise se encontra no momento, né? Então, esse termo próximo aqui também não nos traz aí a ideia correta e plena de qual a medida que podemos considerar que seja próximo, né? Aí temos que considerar se estamos de carro, né? Se estamos a pé, se estamos de bicicleta, de moto, do que seja, de meio de transporte ou não, né? Para que saibamos aí caracterizar o próximo. Porque dependendo do que esteja acontecendo no momento, ou estejamos num calor intenso na cidade, né? O que é calor intenso para Cuiabá também é uma outra questão a ser observada e dependendo da nossa região. Então, isso tudo, essas formas de comunicação aqui estabelecem, então, a imprecisão. Imprecisão em estarmos aí considerando. Então, isso aqui deve ser passado para uma aplicação inteligente. Então, isso tem que ser mapeado para que a aplicação inteligente entenda, tenha semântica aproximada do que vem a ser essas nossas formas de comunicação, né, corriqueiras humanas. Muito bem, nesses casos, tais conceitos são nebulosos, pois não há uma maneira única e precisa de se definir. Então, alto para uma pessoa é uma forma, jovem também, ter boa saúde também e próximo também. Então, todos esses termos não são precisos aí, até mesmo para a nossa comunicação. Existe uma certa imprecisão aí. Muito bem. Se nós usássemos como um exemplo, né? Nós temos aqui um exemplo. Se perguntarmos a um programa de computador se uma pessoa é alta de 1,70 m, é alta ou não, esse programa considerará uma variável de corte qualquer que diga que a partir de certa altura, o valor dessa variável, que a pessoa é de fato alta, o computador age que ela tem 100% de certeza. Vamos imaginar aqui, na concepção de vocês, uma pessoa de 1,70 m é uma pessoa alta?
A resposta seria não tanta certeza assim, professor. Seria. Depende. É verdade, né? Pessoa do sexo feminino com essa altura. Pela estatística é um pouco alta, né? É É, já, alta. já é um pouco alta, né? Já não é Ah, já não é aquela. olha o que você usou, muito bem, ó, uma palavra diferente, é um pouco alta, né? Podemos considerá-la um pouco alta. Então, um termo realmente que já traz certa precisão. Já, na nossa cabeça, nós já sabemos que, porque é um pouco alto, porque sai um pouquinho da média, né, de altura. Isso. Eu acredito que realmente a estatura das brasileiras, 1,70 m, já esteja um pouquinho acima da média. Aí nós temos que olhar até a questão estatística, né, da mulher, né, no caso das brasileiras, qual a altura média delas. Mas eu comumente não acho, acho que as mulheres acima de 1,70 m já são altas, consideradas altas, porque já estão acima da média, né? Os homens aqui não, já podemos considerar que já seja uma altura mais factível. Acho que a altura média do homem brasileiro é talvez 1,74 m, então está um pouquinho abaixo da média masculina, né? Muito bem. Então, quando nos perguntamos se o fulano é alto, não temos uma variável de corte no cérebro. Se temos esse valor na mente, esse é arbitrário baseado em nossa experiência. Então, possivelmente uma criança que tenha lá seus 5 anos de idade, 6, 7, talvez, até 8, vê numa pessoa de 1,70 m, achará essa pessoa extremamente alta, correto? Já se essa pessoa de 1,70 m estiver com pessoas que jogam basquete, vamos imaginar o time da NBA aí, né? Uma pessoa de 1,70 m lá na quadra da NBA, ela será muito pequena, né? Muito baixa. Acredito que o pessoal da NBA ali geralmente tem uma altura um pouquinho maior de 1,70 m. Acho que nem sei se tem. Vocês acompanham a NBA, alguém de vocês? Não, o professor não acompanha, não. Não acompanha, né? Mas já sabe basquete como é que é, né? Geralmente o É, atleta. normalmente O é povo lá é acima 2 metros acima. Ah, acima de 1,90 m no mínimo, né? Senão. sim. Então, né, nesse contexto, 1,70 m para o esporte aí, no caso aí para o basquete, se for considerar o basquete americano, até o basquete nacional, né? O esporte basquete profissional, esse 1,70 m, não podemos considerar que seja uma pessoa alta, né? Muito bem. Então, depende de várias variáveis para que estejamos estabelecendo, né, o critério. Mas o que comumente usamos, se formos usar dados estatísticos, é a média. Quem está acima da média, podemos considerar que seja alto, né? Aí, conforme mais estamos nos afastando de uma média, em considerando a questão de altura, mais estamos ficando alto, né? Ou seja, mais alto estamos seguindo. Muito bem. Então, na lógica nebulosa, como a lógica de múltiplos valores, então podemos imaginar que essa lógica nebulosa ela tenderá a ter vários valores entre 0 e 1. Então, muitas vezes trabalharemos em cima de contexto de porcentagens, né? Quando trabalhamos com a lógica nebulosa. Já na proporcional ou booleana, toda vez que vocês escutarem a lógica proporcional booleana, vocês deverão estar pensando aí apenas em valores que são 0 e 1. Então, 0 e 1 é o valor que estarão sendo condicionados a essas duas lógicas. Então, a lógica convencional é verdadeiro ou falso. Nessa lógica, então, de múltiplos valores, podemos considerar que, como está aqui embaixo, ó, 100%, se o valor encontrado é zero, então é 100% falso, ou seja, ele é totalmente falso dentro desse critério estabelecido. Como que, e ao contrário, se encontrarmos nessa lógica o valor 1, podemos afirmar que ele é 100% verdadeiro, dependendo da suposição que estamos fazendo. Então, basicamente, essa lógica nebulosa trabalha em cima de grandezas que estão presentes em nossas comunicações. Então, próximo, alto, calor, frio, velocidade, em que estejamos nos comunicando. Então, todos esses mecanismos que identificam valores no na nossa comunicação se encaixam aí, né, nessa lógica nebulosa. Então, a resposta à busca aparece como resultado do processamento de dados que leva ao conhecimento inexato ou parcial decorrente dos valores dessas variáveis. Então, as variáveis que estariam envolvidas ali, que a gente já mencionou, né, alto, calor, então isso aí tudo, dependendo do contexto, nos próximos capítulos nós veremos
nas próprias sessões, né, veremos como os conjuntos nebulosos devem ser modelados, né? Mas, basicamente, a partir desta modelagem que faríamos, é que estaremos aí calculando esses valores. Teremos aqui ainda um exemplo no próximo slide, eu acredito eu? Não, ainda não. Nos próximos slides nós veremos aqui como criar essas regras. Então, aqui nós temos, basicamente, os conceitos que fazem parte da lógica nebulosa. Então, para que eu consiga caracterizar e gerar um cálculo matemático para identificar se aquela variável que eu estou usando linguisticamente com um termo aí de próximo, alto, calor, dependendo da modelagem que eu fizer, para que se encaixe em 0 ou em 1, ela vai ter que estar passando por essa questão dos conjuntos nebulosos. Então, basicamente, esses dois conceitos farão parte do estudo da lógica nebulosa. Então, os conjuntos nebulosos é um conjunto de itens relacionados que, em certo grau, pertence ao conjunto. Então, vocês já devem ter feito a teoria de conjuntos aí. Na teoria de conjuntos, um elemento ou ele pertence ao conjunto A ou não pertence. Na matemática, vocês devem lembrar dos números inteiros, né? Então, o número inteiro, por exemplo, 1, 2, 3, são números inteiros, pertencem ao conjunto dos números inteiros, né, dos números racionais. Já os números, uma raiz quadrada de 2, por exemplo, é um número irracional. Então, o número irracional não pertence ao conjunto dos números inteiros. Então, nesse critério, nós podemos considerar que elementos, na lógica, na teoria de conjuntos antiga, tínhamos o conceito que ou pertence ou não pertence ao conjunto. Já que não, nós calcularemos um grau de pertinência, ou seja, poderemos mencionar se aquele elemento ele pertence mais ao conjunto das pessoas altas, muito altas, baixas ou medianas, vamos dizer assim, no critério de altura. Então, estaremos qualificando e classificando os indivíduos via esse cálculo para que estejamos encaixando em qual conjunto, qual grau de pertinência maior ele tem entre esses conjuntos. Por este cálculo, podemos até identificar que se der ali no cálculo maior grau de pertinência, ou seja, que ele chegou a um valor maior para o conjunto dos medianos, então a pessoa tem aí maior chance e estaria mais vinculada a pertencer ao conjunto das pessoas com altura média. Muito bem, assim, então, a partir desse cálculo e da identificação dos conjuntos, aí nós temos as regras nebulosas. O conhecimento que ganhamos ao aplicarmos a lógica nebulosa para caracterizarmos os elementos de um ou mais conjuntos pode ser combinados por meio de regras. Então, classificamos lá a pessoa, o grau de pertinência dela. Então, a pessoa lá que tem lá 2 metros de altura, ela se encaixa mais se encaixa no grupo das pessoas altas. Então, ela tem um maior grau de pertinência das pessoas altas. A partir disso, eu posso combinar com outras regras. Aí existe até aquela situação, né? Voltando ao basquete. Se fôssemos pensar no basquete, teríamos aí. Não, vamos pensar no futebol, depois a gente vai pensar no basquete. No futebol, uma pessoa alta que, vamos dizer assim, que não corra muito, ela se encaixa em qual perfil de atleta para jogar futebol? Pessoa extremamente alta, com pouca habilidade, vamos dizer assim. Se Eu encaixa em diria quê? que para goleiro e para zagueiro no máximo. Ah, então, exatamente. Muito bem. Então, isso daí já Porque, conforme nós já observamos aí, geralmente quem fica no gol é uma pessoa alta ou um zagueiro lá para rebater as bolas. Hoje em dia até os zagueiros estão tendo que saber jogar. Inclusive até o goleiro tem que participar do jogo mais, né? Mas geralmente a questão da altura fica vinculada a essas duas pessoas. Ou muitas vezes algum centroavante aí também alto, né? Também acontece, mas em outras posições geralmente não é aconselhável usar. Então, temos aí, calculamos os conjuntos, em qual local mais ou menos se encaixa essa pessoa. A partir disso, podemos criar regras e por essas regras estar aí identificando, caso fôssemos definir aí dentro do futebol, né, qual local esse atleta se encaixaria, aí estaríamos avaliando aí com as várias variáveis que envolvem aí, né, o processo de escolha de um atleta, para que possamos definir aí qual esporte ele poderia pertencer e qual posição dentro desse esporte. Muito bem. Então aqui nós temos aqui uma pequena imagem aqui mostrando para a gente o conjunto clássico.
Então, no conjunto clássico, nós teríamos essa informação aí. A pessoa que está mais à direita aí, a pessoa mais alta, né? Vocês também estão vendo na meu slide, a pessoa mais à direita é a pessoa mais alta, né? Todos concordam comigo? Sim. Sim, sim, né? Muito bem. Então, a pessoa à direita é a pessoa mais alta. A partir dela, há para cada os outros indivíduos que estão nessa imagem são feita até uma escadinha aqui, um gráfico, né? São menores. Então, se nós observarmos esta imagem, se fôssemos analisar o conjunto clássico, o penúltima pessoa ali à direita, de camiseta laranjada, né? Ele seria considerado que não é pessoa alta, mesmo sendo maior que as demais, né? Então, nessa informação aí, nós teremos o seguinte, que zero seria para X, que não pertence a A. A seria o conjunto das pessoas altas. Então, zero se encaixaria para todas as pessoas que estão aí após essa linha aí, podemos considerar vermelha, né? Separando aí o indivíduo da direita dos demais. Então, todos que estão após esta linha, que está na vertical, né? Todos que estão em seguida seria zero, ou seja, são pessoas que não são altas. Então, esse é o modelo clássico. E consideraríamos apenas a pessoa que está à direita, com o valor 1, olha lá, 1x pertencendo às altas. Então, aqui nessa situação, consideraríamos a menininha que está à esquerda, uma pessoa não alta, como o último ali, antes da linha divisória na vertical, da direita. Então, todos eles cairiam da mesma forma, sem nenhuma consideração, indicando que aquela pessoa, talvez o que está próximo à linha, não é uma pessoa alta, mas está bem próximo de estar sendo caracterizada como uma pessoa alta, né? Ela poderia estar quase ali, né? Por algum detalhe, não entrou no conjunto ali das 100% das pessoas altas. Muito bem. Já no conjunto nebuloso, seria desta forma aqui que teríamos que pensar. Observe que a função fica um pouquinho mais elaborada, dizendo o seguinte, que nós temos ali, ó, para que estejamos totalmente desqualificando essa pessoa como alta, o x dela, ou seja, a altura dela, deverá ser menor que 1,5 m. Então, abaixo de 1,5 m, sem chance de estar classificando-a como uma pessoa, né, alta, ou seja, ela tem 0 grau de pertinência, ou seja, 100% fora do conjunto das pessoas altas, a pessoas abaixo de 1,50 m, ou seja, 1,5 m. As pessoas que estão de 1,5 m a 2 metros, aí nós temos que fazer aquele cálculo ali, ó, x dividido por 2, para que estejamos calculando qual grau de pertinência essa pessoa pertence ou não ao conjunto das pessoas altas. E quem está com x ali, ou seja, a altura das pessoas que for igual ou maiores que 2 metros, essas pessoas estão 100%, fazem 100%, pertencem 100% ao conjunto das pessoas altas. Então, nesse critério, nós temos zero ali, ou seja, não pertence de nenhuma forma ao conjunto das pessoas altas. De 1,5 m até 2, abaixo de 2, ela será calculado o grau de pertinência. E as pessoas com mais de 2 metros ou que tenham 2 metros são consideradas ali pessoas altas. Neste critério aí, agora para vocês me ajudarem, uma pessoa com 1,70 m, como do slide lá, qual seria o valor dela calculado de X ali? Qual seria o grau de pertinência dela? De 1,70 m. Vixe, fala aí, professor. 1,70 m aí. Eu quero saber o grau de pertinência em pessoa de 1,70 m, observando essas inequações que estão aí na tela de vocês, logo abaixo da imagem. Ela não pertence ao conjunto das pessoas ali de 1,50 m, né? 1,70 m. Não pertence. Isso. É para pertinência, né? Para pertinência. Aí já pode colocar para médio, né? Não, acima de médio. Acho que 1/2. Não, você vai dividir ali. O x é a altura que você está passando. Essa é uma Sim. função, olha lá. G de x. O x é a altura que eu passei para vocês, 1,70 m. Aí eu quero que vocês me calculem aí qual seria o grau de pertinência de uma pessoa de 1,70 m. Dividir ele ali. Na verdade, não.
1x maior que 2. Não, Onde não é, é onde é que se aquele encaixa a pessoa de 1,70 m aí? x dividido para 0,5. Não, né? Não. Não é. Olha, observe ali, ó. Tá. A altura que tiver entre 1,50 m até 2, você tem que aplicar essa equação que está à esquerda aí. Qual que é a equação que está aparecendo aí? Não é Ah, x menor dividido ou por igual? 2? Não é x dividido por 2? Sim. Então, qual que é o grau de pertinência de uma pessoa de 1,70 m estar presente no conjunto das pessoas altas? Ela é grau de pertinência? É, o cálculo você vai fazer Ixi, não faço ideia. aí. Tá aí na tela. Alguém tem uma sugestão aí? Ô, Gabriel, fala aí, cara. Deixa a gente na mão, não. Tiago, né? Olha, Deixa a gente passar vergonha aqui. chutando, diria que dá uns Ué. 75%. Oi? Eu diria que dá uns 75%. É 1,70 m, né? É. Eu Não, você diria que pode dá usar a calculadora aí. Divide 1,70 m por 2. Pera só um instante. Vai dar 75. Peraí, deixa eu ver aqui. Dá 85 centímetros. Não, 85, na verdade, é 75 que você calculou, o grau de, é 0,85, que é o grau de pertinência. Ou seja, ele tem a chance de estar a 80, ele tem 85% de participação dentro do conjunto das pessoas altas. Então, a pessoa de 1,70 m, nesta configuração que está aqui, ele tem 85% de probabilidade de pertencer, aliás, ele tem 85% do grau de pertinência dele de pertencer ao grupo das pessoas altas. Por isso aqui, eu já posso G falar que ali, ele é quase uma pessoa alta, não é verdade? ali é de grande, né? Oi? G ali é de grande, né? Eu só não tava chamando a relação. É, Acabei de entrar aqui, me perdi. isso. Então, por aqui, nesta função g de x aí, estaremos calculando que esse indivíduo ele tem 0,85 graus de pertinência dele, ou seja, 85% de pertinência do conjunto das pessoas altas. Consequentemente, caso esteja o computador, ele poderia se comunicar conosco falando o seguinte, que esse computador, que esse indivíduo, ele é quase uma pessoa alta, né? Por pouco ele não é pessoa alta, totalmente alta, mas ele está quase condicionado a esta configuração aí, uma pessoa quase alta, né? Muito bem, já que vocês estão ficando bom disso, e uma pessoa de 1,90 m, qual é o grau de pertinência dela? 95%. Exatamente, ou seja, agora está bem, aí ficou até mais próximo. Então, se fôssemos estar relacionando uma pessoa de 1,70 m e de 1,90 m, via este grau de pertinência calculado, via esta modelagem que está em tela por essas equações, o computador já poderia estar diferenciando que a pessoa de 1,70 m, lógico, ela é menor que a outra, né? Mas que a de 1,90 m está praticamente, por muito pouco, ela já não é totalmente uma pessoa alta dentro desse conceito. Então, aí naquela filtragem, né? Se fôssemos aí identificar, para que ele saiba aí a diferença entre os itens, pode considerar que a pessoa de 1,90 m já é praticamente uma pessoa alta nesta configuração aí, que está em tela dessas inequações. Cada uma dessas configurações dependerá, é evidente, das nossas experiências, da cultura que está envolvida, da sociedade, né? E aí isso daqui se encaixa em vários padrões. Então, basicamente, velocidade, né? Caso estejamos nos comunicando com um veículo que tenha ali um veículo autônomo, né? Caso estejamos nos comunicando via linguagem natural, falaríamos para ele acelerar um pouco mais, diminuir, e a partir daí desses critérios, ele vai estar conduzindo o carro de uma velocidade ou não. Como pode ser aplicado para temperatura, para altura de volume também, né? Caso aí você esteja com aqueles assistentes pessoais que estejam controlando o som da casa e o volume estiver muito alto, você pode pedir para ela baixar um pouquinho o volume, ela
esse pouquinho, ela vai ter uma modelagem nela lá que ela vai dar uma baixadinha aí de alguns, em algum nível, dependendo do volume que está o som, né? Então, luminosidade, várias situações podem ser controladas. Aí já até acelerando um pouquinho mais na nossa aula, um critério bem utilizado hoje em dia, né, é empregado no ar-condicionado. Tem um ar-condicionado que hoje em dia já está até bastante tempo famoso a venda dele, né? Qual que é o modelo de ar que tem mais vendas hoje em dia? Split. Split e que mais? Só falta mais um detalhe. Split, Smart. Smart É, inteligente. Oi? Inverter. Isso, muito bem, inverter. Inverter e dual inverter. Exatamente. Quem pegar os inverter, até os primeiros aí, os que estão saindo agora também, se vocês pegarem o manual dele, ele vai falar que ele tem inteligência artificial dentro do inverter. O inverter Sim. ele não trabalha no máximo, nunca ele vai no máximo. Quando ele liga, a aceleração dele é constante, chega-se a um padrão sem ser o máximo. Então a oscilação dele elétrica é bem menor do que os ar-condicionados convencionais. Você já deve É, ter visto que quando eles vão mudar de energia, até a energia dá uma queda, dependendo de como estiver na casa, faz até um barulhão quando o compressor funciona, quando ele para, quando ele volta, vai fazendo os barulhos ali. a partida do motor dele é gradual, não é igual o outro que é da pico. Exatamente. Então, esse conceito aí de fazer com que ele funcione de uma forma mais, vamos dizer assim, amena, né? Sem esses picos que ocorrem, sem o 0 e 1 do ar-condicionado convencional, já é um conceito desta lógica nebulosa. Em cima, então, desses critérios aí. Entre outros, eu acho que os elevadores também, tem alguns elevadores que você não percebe que eles estão parando, que ele parou, o sistema de aceleração e desaceleração dele é bem, vamos dizer assim, configurado para ser bem pouco percebido pela gente, né? Pouco percebido Um pela nós. elevador que quando ele para, você quase senta. É, Tão forte. aquele lá é o convencional, 0 e 1. Ele parou. Ele não tem uma pequena desaceleração para que seja mais confortável o uso dele. Muito bem. Então, fora essa situação de estarmos calculando, né? Então, aqui existe lá, a lógica nebular lida com modelos que são construídos com base em proposições. Dada uma proposição P, definimos o μP, ou seja, uma função, como sendo o grau de veracidade, que é o que nós fizemos aqui, grau de veracidade. Então, identificamos ali que o 1,70 m é 0,85 ou 85% pertencendo com as altas. E o 1,90 m, 0,95, e aí vai, né? Então, todas as medidas que as alturas sendo informadas aqui via essa modelagem, teremos aí um grau de veracidade, se pertence ou não ao conjunto que estamos calculando. Muito bem. E essa escala estará variando de 0 a 1. Você viu que o nosso resultado foi 0,95 e 0,85 e 0,95. Então, os resultados sempre ficarão variando nessa quantidade. Então, a lógica nebular prevê também a existência de operadores lógicos equivalentes, ou booleanos, não e ou. Então, podemos pensar em usar aqui não e ou também na lógica fuzzy, né? Na lógica nebulosa. Então, nós temos aqui o não. O não é uma negação, aí usaremos aquela equação ali, 1 menos o P. O P é o valor que nós calculamos via a nossa função. Então, aqui, por exemplo, se fôssemos falar que não fuzzy, considerando a questão do 1,90 m, né? Não fuzzy 1,90 m, então seria 1 menos 1,95. Então, o não fuzzy dele seria apenas 0,05. Ou seja, o que falta ele chegar para completar aí o 100%, 100% que ele pertence a esse conjunto. O eFuzzy é o x e y, nós temos o min. Então, o eFuzzy nós faríamos o quê? Pegaríamos todos os valores calculados e estaríamos trazendo o menor valor entre eles que foram calculados. O OFuzzy, temos aqui o máximo, ou seja, x e y. Então, aqui nós trabalharíamos com o máximo valor encontrado para que usássemos o ou. Vamos partir para um exemplo disso. Então, observando ainda que as operações eFuzzy, OFuzzy e NoFuzzy só podem ser realizadas sobre variáveis da mesma natureza, né? Então, geralmente, quando estamos trabalhando em cima de uma natureza. Aqui, o que vai ser feito o exemplo para a gente demonstrar
o uso desses 3 operadores, seria ali o calor. O calor que é o que está sendo a variável a ser avaliada aí, né? Então, temos lá, hoje está fazendo calor, foi 0,55. Aí, lógico, considerando Cuiabá, né? Cuiabá, calor aqui, acho que é acima de 40, né? Aí podemos falar que é o calor. Opa, desculpa. Ontem fez calor, 0,75. Anteontem fez calor, 0,15. Por esses valores que estão aí em tela, já temos condições de saber qual foi o dia que fez mais calor, né? Qual foi o dia, pela visão de vocês aí? Foi ontem? Foi ontem, perfeito. Então, se aplicássemos aí o que foi estabelecido lá, o eFuzzy pegaria o mínimo de hoje, ontem e anteontem desta variável de calor aqui calculada, dessa pertinência. Então, no eFuzzy, apareceria aqui o menor valor entre eles. O menor valor foi anteontem o calor de 0,15. Dos 3 dias ali usando o ou, na questão do fuzzy, ou seja, a maior temperatura entre as que foram registradas do grau de pertinência, essa aqui se encaixaria no ontem, 0,75. E anteontem não fez calor, isso aqui é negando o que aconteceu no anteontem, ou seja, então 1 menos 0,15, então é 0,85 negando a questão de não ter havido calor, no caso aí no anteontem, né, 3 dias atrás. Então por aqui a gente pode também aplicar esse critério aqui do eFuzzy ou fuzzy não fuzzy, para que façamos aí os nossos ajustes. A nossa trabalho com essas variáveis, né? Mas nesse conceito aqui, nenhum dia foi 100% quente neste critério aqui. Então, aqui nenhum dia foi 100%. Para que fosse 100% quente e estivesse encaixado neste padrão, teria que estar 1,00 em algum deles, mas não encontramos. Evidente que o dia mais quente, pelo grau de pertinência calculado, foi esse 0,75, mas sem que nós estejamos vendo como foi feita a modelagem, eu não consigo chegar na temperatura correta. Eu poderia, via a modelagem, chegar aproximadamente à temperatura que foi estabelecida aqui. Quando eu falo isso é o seguinte, olhando aqui, no qual vocês calcularam 0,95. Qual seria a altura de uma pessoa, olhando essa modelagem aqui, uma pessoa que tenha um grau de pertinência de 0,75? Qual que é a altura dessa pessoa? 0,75. Qual vai ser a altura dela? 1,70 m, 60. Peraí. Acho que é. Ó, 0, eu falei 0,75, né? Isso. 0,75. E aí? Deve ser 1,50 m. Exatamente, 1,50 m. Então, se nós tivermos a modelagem, via o grau de pertinência, eu até consigo refazer o cálculo e chegar a qual altura foi passada, né? Ou seja, nesse critério aí 0,75, é só a gente fazendo a equação aqui o inverso, ou seja, colocando 0,75 vezes 2, encontraríamos o valor de x. No caso aí, 1,5 m é 0,75. Né? 1,5 m se encaixaria nisso. Muito bem. Então, podemos também usar essas variáveis para que estejamos aí utilizando o que foi calculado os graus de pertinência estabelecidos. Então, a partir dessas variáveis calculadas, nós podemos pensar nas regras. Então, a regra, sim, ela vai estar considerando aí um ser convencional, né? Na programação lá nossa que fomos estabelecer. Então, olha lá, Cx é verdadeiro, então Y é verdade. Nesse critério aqui, usando como exemplo aqui o jogo de basquete, então o jogador de basquete, geralmente ele vai ter que ter altura, peso e idade, né? Então, aí privilegiando pessoas que sejam altas, magras, né, e jovens, podemos inferir o seguinte sobre ele, né? O fulano é alto, magro e jovem, então ele joga basquete. Observe que alto, magro e jovem, já estamos considerando aí as variáveis já trabalhadas naquele conjunto nebuloso. Já identificamos que esse fulano ele é alto, ou seja, ele está acima da média lá, ou é uma pessoa que pertence totalmente ao conjunto das pessoas altas, do que foi estabelecido lá. Aí teremos que criar uma modelagem específica para pessoas aqui referente ao peso, então consideramos que ele é magro também. E outra modelagem também identificada à questão de ser jovem.
Então, identificamos que ele é jovem, então ele estaria se encaixando-se nesses 3 critérios, pode aí, nessa situação, ser encaminhado aí para a prática do basquete. Então, nesse caso, podemos assumir que todas as variáveis têm o mesmo peso e, simplificadamente, multiplicar os valores a fim de obter um valor para o quadro completo das variáveis, né? Então, nesse critério aqui, analisando aí todas as possibilidades, o que está mencionando aí? Via o que nós calculamos para alto, para magro e para jovem, eu posso multiplicar todas elas. E aí, os indivíduos que tiverem maior pontuação encontrada na soma desses 3 critérios, pode estar aí tendo o seu encaminhamento aí para um atleta de basquete, por exemplo, aqui, né? Então, eu Professor, posso... Oi, pode falar. mas assim, eu já joguei basquete e eu era armador. A vantagem de ter um armador ou pessoas baixas no time é que sai mais cesto de 3, né? Não, sim. Você vai em Esse aqui é o consideração isso exemplo. aí. Eu sei que geralmente as pessoas mais habilidosas no basquete não têm, talvez, aí, os 2 metros. Eu nem sei, o Michael Jordan acho que não tinha 2 metros também, né? Acho que ele tinha 1,95 m. Então, geralmente, as pessoas mais habilidosas, isso no basquete profissional, elas não são, assim, as mais altas da quadra, né? Geralmente, quem são os mais altos aí no basquete são os pivô. Talvez não jogar só basquete, mas o pivô em si, geralmente, eles têm que ser alto, porque ele tem que tentar ali buscar um rebote, e para isso, muitas vezes, tem que ter altura, senão não consegue chegar ao rebote, né? Então, nesse critério é evidente que, aqui é só um exemplo, né? Mas o conceito é apenas o uso aí, no caso, já dos graus de pertinência calculados para essas 3 variáveis aí. Como elas estão envolvidas nesta regra, nós podemos somá-las e, a partir desta soma, encontrar aí, direcionar o valor a ser tomado aí pelos indivíduos que estão sendo analisados, tá? Isso no contexto da lógica nebulosa, variáveis diversas, né? Então, na indústria, isso é muito bem empregado, né? Na indústria, na linha de montagem, na indústria 4.0, que hoje em dia está em alta, né? Isso aqui é bem empregado, a questão de estar usando aí itens que consigam trabalhar aí, diminuindo principalmente o custo, desperdícios, né, das linhas de montagem. Então, tudo isso aí ele utiliza, né, nessas redes aí informações nebulosas, né, e tenta fazer com que as coisas funcionem de uma forma mais tranquila e com menos desperdício. Muito bem, histórico da lógica nebulosa. Essa histórica aqui, eu acredito que vocês já leram. Eu passei um artigo para vocês, foi no comecinho lá, acho que nos primeiros dias de aula, para que vocês lessem, sobre o azerbaijanês, né, radicado nos Estados Unidos, o Lotfi Zadeh, que desenvolveu essa lógica nebulosa. Então, ele, quando criou a lógica nebulosa, ele pensou principalmente em conjuntos nebulosos e regras nebulosas. Então, esses foram os primeiros critérios que ele trabalhou em cima do conceito aí da lógica nebulosa. É evidente que o nome que ele criou ali, o Fuzzy Logic, ou a lógica fuzzy, né? Segundo o relato do livro, em inglês soava meio como infantil e talvez por esse motivo não foi muito aceito. Mas mesmo assim, ele foi considerado aí a primeira pessoa a tentar desenvolver o conceito da lógica nebulosa fora, né, da questão da lógica tradicional, a lógica aí booleana de verdadeiro ou falso. Muito bem. Só que então, em 1965, ele introduziu aí na Universidade da Califórnia, Berkeley, introduziu aí a teoria, né, da lógica nebulosa, em 65. Mas aí o registro de utilização do que foi criado foi em 1987. Então, o Japão, né, principalmente o Japão, e pegou esse conceito, leu o trabalho dele e desenvolveu aí, a partir desse trabalho, a questão do controle de trens de metrô. Então, baseado nessa questão das redes, da lógica nebulosa, né? Então, trazendo aí para isso, foi demonstrada a prática e a eficiência da técnica, basicamente para trazer maior conforto e menor desperdício de recursos no critério do próprio trem, do metrô, né? Como ocorre com o ar-condicionado, né? O inverter, uma das questões que faz com que ele venda mais
é a questão da economia de energia. Por ele trabalhar de uma forma mais, sem tantos altos e baixos, trabalhando de uma forma mais linear, né? Ele consegue, com isso, trazer economia de energia. Então, esse conceito também, aplicado ao sistema de controle de metrôs, trouxe eficiência para o projeto deles lá no Japão, né? Em 1993, o pesquisador Bark Cosco publicou a obra Fuzzy Sync, Pensamento Nebuloso, que discutia a maneira extensiva e clara do conceito da aplicação da lógica nebulosa. Então, ou seja, a partir da década de 80, uma lógica que é um conceito técnico criado em 65, foi aí ganhando força na década de 80 e 90 e até nos dias atuais. Então, aqui, quando a gente pensa em processamento de linguagem natural, a ideia da lógica fuzzy junto traz aí benefício, como a questão do Prolog, né? Dependendo de como estivermos trabalhando, a web semântica, né? Existem algumas bases de informações aí que estão disponíveis, dataset aí pelo mundo, que utilizam a tecnologia RDF, que é uma linguagem aí que faz com que os nós de informações se juntem de forma lógica, né? Que uma aplicação consiga ler esses nós lógicos, consegue aí identificar informações de características de locais, de pessoas, de ações, de meio ambiente, de muitas questões que estão aí no nosso cotidiano, né? Com essa questão do RDF, da questão semântica, da web semântica, da questão também do uso do Prolog, da lógica proposicional e a lógica nebulosa, todas eles trazem aí juntos a ideia dos avanços da IA para cada vez mais ela tentar aí ter o entendimento do processo em que ela está inserida, ou seja, em cima de uma base de conhecimento, trazer respostas que consigam aí ter melhor interpretação da espécie humana. Muito bem. Então, a lógica nebulosa ela é usada em inúmeras soluções que utilizamos, né, ou que nos afeta direto ou indiretamente. Então, aqui nós temos, basicamente, em sistema de controle automático de temperaturas, em aparelho de ar-condicionado, como já falamos, panelas elétricas inteligentes, máquinas de lavar, TVs inteligentes. Tem máquina de lavar, inclusive, que se ela já tiver, ela consegue pesar a roupa que está entrando nela, conforme a roupa e conforme como ela está manobrando esta roupa, ela vai estar se movimentando em tal frequência, misturando amaciante, sabão, e enxaguando com como ela interpretou o material que está dentro dela. Consideramos desta forma, por exemplo, se nós observarmos aí um edredom, o peso dele pode ser equivalente, nós podemos pegar várias meias, né? Somar o mesmo peso de meia, de várias meias com o mesmo peso de um edredom, o mesmo peso igual, e colocar dentro de uma máquina de lavar, é evidente que as meias ou a máquina conseguirá mexer melhor esse material do que um edredom único, um apanhado único, né? Então, nesses critérios, esses itens estão aí fazendo parte e conseguem misturar de forma adequada aí os produtos de higiene ali para as roupas. Quando vemos TV inteligente, já existe aí essas TVs hoje em dia que conseguem, via luminosidade do ambiente, trabalhar aí a sua luminosidade, né? Então, nesse critério também, podemos considerar que existam aí itens que façam com que estejamos flexibilizando algumas ações que eram feitas de forma abrupta para uma forma mais lenta, né? Mais gradual, que traga possibilidades de trazer eficiência no uso do aparelho. Temos aqui também o sistema de informações sociais, né? Identificação de suspeitos, realizada por programas desenvolvidos pela polícia, que identificam características e dados de ações de suspeitos. Isso aqui é aquela questão de cruzamento de dados, né? Atribuindo maior ou menor probabilidade de terem perpetrado um crime ou em questão, ou seja, conforme as Professor, ações que foram feitas. Diga. A polícia dos Estados Unidos tem um algoritmo que detecta, tipo assim, eles não prendem as pessoas ainda, mas eles detectam se aquela pessoa é um possível pedófilo, se é um possível assassino e algo assim. Ah, sem dúvida. As ações, né? Se existe um estudo da psicologia, né? Sei lá, da psiquiatria, que consiga identificar traços humanos de pessoas que venham a fazer algum delito, alguma situação, isso pode ser realmente implementado, né?
em algoritmos que tenham reconhecimento faciais, se tiver dados de localização da pessoa, né? Até mesmo o costume dela, conforme a localização dela, os locais que ela está frequentando, tudo isso pode fazer parte de um processo realmente de lógica que estaria aí, talvez a possibilidade, antes de ocorrer um delito, de identificar, ou caso tenha ocorrido, quais as pessoas que têm maior probabilidade de ter participado, né? Realmente essas questões estão aí sendo desenvolvidas. A questão de marketing também, apresentando técnicas de identificação de possíveis clientes por meio de informações de universos de informações sobre o conjunto específico de pessoas. Essa situação aí, até a nossa lei hoje de proteção de dados que foi criada, já nos auxiliam bastante nesse critério. Não sei se vocês repararam aí, muitas empresas começaram a nos pedir o CPF, né? Até o governo quer que a gente peça CPF. Tá aqui uma questão de recolhimento de imposto, né? Mas uma farmácia que ele fala lá pra gente, eu quero o seu CPF para te dar o desconto. A gente acaba informando o CPF na farmácia, atrás do desconto. Mas pelo que a gente compra na farmácia, já podemos até traçar aí, basicamente, uma forma, né, de viver de alguém, o que a pessoa está pensando, o que ela está fazendo, e que essa informação possa interessar aí a questão de seguros, né? Seguro de vida, caso também sei lá, a questão de pessoas que têm a calvície, pessoas que estão querendo engravidar, ou seja, questões de bebê, então tudo isso faz parte aí da questão do nosso CPF numa farmácia, né? O estudo do que a gente está comprando ali. Muitas empresas podem querer utilizar esse recurso aí para tomar decisões referentes aí à nossa frequência de compra. Tem também a questão política, né? Esses anos atrás aí, uma equipe de estudo, eu não lembro qual era a universidade lá dos Estados Unidos, eles analisavam perfis do Facebook e direcionava A contratação? referente à política mesmo. É a Cambridge política. Analytica, não é? Que eles influenciavam no voto das pessoas. Sim. Há pessoas que Foi influenciavam, a ou seja, Cambridge Analytica que fez isso tudo. Aham. Isso mesmo. Entendi. Então, mas essa questão do reconhecimento facial aí depois ficou facultativo no Facebook, né? Sim. Não é mais, tipo... Não é mais um item obrigatório padrão. Agora eles tiraram porque começou a ter bastante problema quanto a isso, né? Também. Mas perfeito. Então, essa questão do loss nebulosa está presente em já muitos dispositivos, mas nada impede, né, que vocês aí estudando queiram criar o de vocês também, né? Criar algum critério que faça. Alguns combinam a rede neural, né, com a lógica fuzzy, para estar aí no reconhecimento, né? Hoje já existem algumas aplicações que a gente, por exemplo, tem uma imagem e a gente pergunta para isso num teste, né? Pergunta na imagem se existe algum componente nessa imagem. Vamos imaginar que tem uma foto de vocês e ao fundo tem um carro. Então pode se perguntar para a inteligência artificial qual o carro que está ali. Se existe algum carro na foto, a cor desse carro, o modelo, né? Então, ou seja, é um item que faz parte da imagem, não é o objetivo dela, né? A foto registrou-se, mas ela estava passando ali no fundo. E nesse critério, o software ele consegue, via linguagem natural, ele vai estar tentando interpretar e trazer a característica que foi solicitada na análise dessa imagem. Então, todos esses critérios aí, podemos, então, a linguagem natural, temos que interpretar a linguagem natural, convertê-la em valores pontuais, aí existe a lógica fuzzy. Interpretação de imagem, geralmente vai usar a rede neural artificial, e aí existem vários modelos para que identifique imagens, né? Então, tudo isso pode se usar em parceria, né? Então, a lógica nebulosa só não traz o resultado adequado. Ela, junto com outras ferramentas da IA, ela pode trazer aí soluções interessantes e produtos diferentes, caso vocês queiram aí desenvolver alguma solução nesse critério.
Muito bem, então a lógica nebular tem sido cada vez mais aplicada em sistemas de computação em que as decisões devem ser tomadas com base em informações com diferentes gradações de veracidade, né? Então, aí nessas gradações de veracidade, estamos correlacionando então aí a informações que não são totalmente precisas, né? Mas que a partir delas é necessário que haja aí alguma adaptação ou alguma atitude da IA nesse processo. Ok, pessoal? Todos aí escutando? Ok, professor. Tudo beleza, né? Muito bem, o que eu vou pedir para vocês aí? Nós vamos a partir daqui a pouquinho para o intervalo. Vocês vão fazer essa pequena pesquisa aqui, para mim agora aí. Tentarão procurar atuais, né? Tentem achar artigos bem atuais que trabalhem em cima. Pode procurar por lógica nebulosa, lógica fuzzy, né? Não precisa, é evidente que o artigo não vai ser só tratando da lógica nebulosa, lógica fuzzy, possivelmente ela vai estar vinculada à resolução de alguma situação e talvez até trabalhando em comum com uma outra ferramenta da IA, tá? Então vocês vão só fazer essa pesquisa. Além disso, daqui a pouquinho, depois do intervalo, vocês vão mostrar para mim, me mandarão depois os PDFs que vocês encontraram, né, e um resuminho sobre o que vocês leram sobre o tema. Fora isso, eu vou mandar também para vocês a atividade objetiva desta sessão. Então, eu vou mandar para vocês a atividade objetiva 7, para que vocês respondam também no intervalo, para que a gente possa depois conversar sobre ela também, tá? Só um momentinho aqui. Vocês que estão aí na aula, todos receberam um e-mail, recebem um e-mail da disciplina, né? Ou seja, e-mail com link, com as aulas gravadas, com exercícios, todos? Recebi, professor. Pelo menos eu recebi. Então, tá jóia. Acho que eu só vou confirmar aqui se o... Deixa eu ver aqui só um momento. Nós temos aqui... Fernando Luiz está aqui. Gabriel. Gabriel não tem seu e-mail, Gabriel. Rodrigo eu tenho. Juan. Juan Costa. Também não tem o e-mail do Juan Costa. Juan Costa. Gabriel. O Eric eu tenho. Será que eles estão sem microfone, os dois? Gabriel? Escuta, Gabriel. Oi, tô sim. Qual que é o seu e-mail, Gabriel? Meu e-mail é gabrieldercilio08, Gabriel. @gmail. Eu vou fazer o seguinte, ó. Só para você me ajudar para não errar. Você vai falar para mim aqui. Tá vendo Eu tava digitando fora aqui, da né? lista. Tava. Peraí, tá carregando. Gabriel. Que mais? Dercilio. Dercilio. Assim, né? Isso, 08 @gmail. Se o senhor puder ver o meu nome na presença também, porque eu tinha confirmado no começo do curso, mas ele Certo. não foi, ele pediu de novo para confirmar as matérias, e eu não tinha visto. Então tá já. Vamos dar uma olhada, assim. Ih, Juan, você está aí na... Tá com o microfone? Juan? Alguém tem o e-mail do Juan para me falar? Não votei, hein, professor? Ô, professor, Oi. o Thiago Vaz estava assistindo a aula, ele teve um problema na internet dele lá, aí ele tudo caiu, acho que ele saiu aí. Tá, eu tenho o e-mail dele. Vou mandar um e-mail para ele também. Tem até o telefone dele. Agora o Juan não tem e-mail ainda. Aí se ele puder, depois aí vai ter o vídeo, eu mando para ele depois da minha aula para ele comunicar. Não sei se ele está sem microfone. Muito bem, pessoal. Então, vou mandar um e-mail com a atividade. Aí vocês farão essa pesquisa aí.
E daqui a pouco eu vou retornar para a gente ver o que vocês acharam sobre o tema. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, professor. Você vai Então tá mandar joia. agora as daí Tudo certo. no e-mail? Oi? Vai mandar agora no e-mail isso daí? Já vou mandar agora. Tá. Tá bom? Então vou parar aqui a gravação e daqui a pouco retorna às 8h45 a gente retorna aqui a nossa aula. Beleza.